Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar a resolução 360 de 2010, é uma resolução composta de 6 artigos, mas de extrema importância aí para a sua atividade prática e também para você levar esse conhecimento para o dia da sua prova, 9 de maio, né? Veja, essa resolução ela dispõe sobre a habilitação do candidato ou condutor estrangeiro para a direção de veículos aqui no Brasil. Ela revoga, né, várias outras resoluções e é alterada pela resolução 671 de 2017. Essa resolução 671, o que ela faz é acrescentar um parágrafo único no artigo 3º, como a gente verá. Portanto, se você imprimiu sua resolução pela internet, veja aí se ela está atualizada com esse parágrafo único aí, tá certo? Pois bem, a gente vai estudando os artigos e fazendo os comentários pertinentes. Tá aí o artigo 1º, tem a seguinte redação: o condutor de veículo automotor oriundo de país estrangeiro e nele habilitado desde que penalmente imputável no Brasil, ou seja, né, tem que ser maior de 18 anos e estar plenamente imputável, poderá dirigir no território nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais ratificados e aprovados pelo Brasil, e igualmente pela adoção do princípio da reciprocidade no prazo de 180 dias, respeitada a validade da habilitação de origem. O que você tem que perceber nesse dispositivo? Que para o condutor, né, poder dirigir aqui durante esse período com sua habilitação alienígena, né, ele tem que ser penalmente imputável, tá certo? O país de origem dele tem que estar amparado por uma convenção ou acordo internacional que o Brasil ratificou. No caso nosso aqui é a Convenção Viária de Viena, na Áustria, de 1981, ou de um país que tenha reciprocidade com o Brasil. A exemplo de Portugal. Portugal trabalha com o Brasil, né, pautado nesse princípio da reciprocidade. Um brasileiro vai para Portugal, pode dirigir lá com a habilitação brasileira durante um período. O português, quando é recepcionado aqui no Brasil, idem, né? Princípio da reciprocidade. Agora veja, quando você for fazer a fiscalização de um estrangeiro, né, conduzindo o veículo aqui no território brasileiro, principalmente se você for lotado na área de fronteira, né, que a gente toca vários países aqui, exceto Chile e Equador, os demais países da América do Sul, todos tocam o Brasil, o território brasileiro. Então é muito comum, se você estiver na região, por exemplo, de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, ou lá em Corumbá, né, ou talvez digamos aí, Guajará-Mirim, lá em Rondônia, né? Então você vai ter em Ponta Porã, Paraguai, passando ali pela fronteira seca. Você, para fazer a fiscalização, você vai ter que pegar o documento de habilitação alienígena do Paraguai, certo? E analisar a validade do documento. Se tiver em ordem, ele tem 180 dias para transitar no Brasil e pedir um documento de identidade. É essa fiscalização que você vai fazer. Agora, detalhe: os 180 dias é respeitada a validade de habilitação do país de origem. Se esse exemplo que eu dei, a habilitação do paraguaio, né, estiver com prazo de validade inferior a 180 dias, você vai observar esse prazo de validade. Se vencer daqui 30 dias, ele tem 30 dias para dirigir no Brasil. Correto? É isso que diz a ressalva aqui, respeitada a validade da habilitação de origem. Perceba, o parágrafo 1º do artigo 1. O prazo a que se refere o caput desse artigo inicia-se a partir da data de entrada, né, do condutor no Brasil. Então vai ter lá um carimbo onde consta a entrada do condutor no Brasil. A partir de então ele tem aí 180 dias, tá certo? O 2. O DENATRAN, né, vai informar os demais órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, onde se inclui a sua instituição, a Polícia Rodoviária Federal, faz parte, né, do Sistema Nacional de Trânsito, quais os países, né, que tratam esse dispositivo. Quais são os países que têm esse acordo, né, que estão amparados aí por essas convenções e acordos internacionais. Quais são esses países? Quais são os países que têm reciprocidade com o Brasil? Quem informa é o DENATRAN. Pois fique tranquilo que na sua fiscalização você vai ter conhecimento. Já de antemão, a América do Sul todinha aqui está integrada, né? Então aqui os países vizinhos transitando aqui, você observa essa situação de 180 dias a partir da entrada do condutor em território nacional. Veja o que diz o parágrafo 3º. O condutor de que trata o caput desse artigo deverá portar a carteira de habilitação estrangeira, foi o que eu disse, né? Na sua fiscalização você tem que pedir a ele, dentro do prazo de validade, acompanhada de documento de identificação. Então, esse parágrafo aqui, ó, é seu dia a dia, tá certo? Você se deparando, né, abordando um condutor de origem
de outro país, né, você vai pedir para ele justamente isso aí. Desde que esse país tenha, né, esteja amparado por acordo ou convenção, tá certo? Que o Brasil ratificou, que é a de Viena, ou no princípio da reciprocidade, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam é que esse artigo 1 é nesse caso. O país de origem desse condutor está amparado por convenção internacional. O país de origem desse condutor adota aí com o Brasil a reciprocidade, tá? Porque se não tiver amparado, a gente vai tratar em outro artigo. Pois veja, parágrafo 4º. O condutor estrangeiro, após o prazo de 180 dias de estada regular no Brasil, se ele pretender continuar a dirigir veículo automotor aqui no Brasil, ele tem que se submeter aos exames. Olha quais são os exames: aptidão física e mental e avaliação psicológica, tá certo? Isso aqui que ele tem que fazer, nos termos do artigo 147 do CTB. Esse artigo do CTB está inserido lá no capítulo 14, que trata das habilitações. Depois vocês dão uma lidinha, que é de extrema importância vocês conhecerem quais são esses requisitos, tá? Respeitada a sua categoria com vista à CNH brasileira. O que está dizendo aqui, pessoal? Ora, você quer continuar dirigindo aqui? Você é de origem de um país onde respeito é amparado em convenções internacionais ou de reciprocidade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se submeter a exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica. Veja que não requer outros exames como direção veicular, né? Nem primeiros socorros. Então, o que você tem que perceber? Nesse caso aqui, é direcionado para o condutor estrangeiro quando ele vai respeitar a mesma categoria de sua habilitação de origem. Se lá no estrangeiro ele dirigir automóvel, se ele for conduzir no Brasil aqui, né, depois dos 180 dias, automóvel, ele vai se habilitar na categoria B. Então, ele está respeitando aí a mesma categoria de origem. Agora, se ele quiser, após os 180 dias, trocar a sua categoria de origem, aí, além desses requisitos, avaliação, né, exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica, ele também vai ter que cumprir os requisitos do artigo 146 do CTB, tá certo? Na hipótese, é o que trata o 5 aqui, viu? Parágrafo 5 do artigo 1º, na hipótese de mudança de categoria, tá bom? Veja, a gente estudou então, né, esse regramento para condutor que vem desses países que eu já me referi, que amparados em convenções internacionais, amparado aí na reciprocidade com o Brasil. Agora, o parágrafo 6º, ele excepciona, né, alguns condutores, e é isso que eu quero que vocês prestem redobre atenção, porque o examinador CESP adora exceções. Veja, o que diz o 6 aqui, ó, o disposto nos parágrafos anteriores, 4 e 5, não tem caráter de obrigatoriedade aos diplomatas, aos cônsules de carreira e àqueles a eles equiparados. Ou seja, se você abordar uma dessas pessoas, um diplomata, por exemplo, conduzindo seu veículo automotor em território nacional após os 180 dias, né, você nada poderá fazer, né? Por quê? Porque ele está amparado nesse parágrafo aqui, ó. Dele não é exigido que ele se submeta a esses exames aí, ou troque a categoria, né? Enfim, ele não é exigido por quê? Porque ele está em por período indeterminado no país, tá certo? Então preste muita atenção quando se tratar de diplomata, cônsul e pessoas a eles equiparados. Pessoal, artigo 2. Aqui a gente muda completamente de figura, tá? Já não é mais o condutor de origem de país amparado em convenção e nem na reciprocidade. Perceba isso aqui, pessoal. Estou repetindo para você sedimentar. Veja o que diz o 2 aí, ó. O condutor de veículo automotor oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, em estada regular, desde que penalmente imputável no Brasil, os mesmos requisitos do artigo 1º. Agora, olha o detalhe. Detentor de habilitação não reconhecida pelo governo brasileiro, tá? Ele pode dirigir aqui no Brasil mediante a troca de sua habilitação de origem pela equivalente nacional junto aos DETRANs, tanto dos estados quanto do Distrito Federal. Mas desde que ele seja aí aprovado. Veja, quais os exames? Exames de aptidão física e mental, certo? Exames de avaliação psicológica, e aqui é um pouquinho mais rigoroso. Além desses dois exames, ele precisa fazer o exame de direção veicular. Lembre-se, nesse caso ele vai respeitar a categoria. Se nesse país de origem dele, que o Brasil não reconhece a sua habilitação, ele dirigir automóvel, aqui ele tem que respeitar também, participar desses exames, né, se submeter a esses exames para adquirir a mesma categoria do país de origem, tá certo? Veja o 3 aí, ó, já muda de figura de novo, tá certo?
Tente enxergar o que eu estou lhe dizendo aqui para você fazer uma boa prova no dia 9 de maio. Olha o que diz o 3. Agora já vai tratar de um brasileiro que mora no exterior, né? E a depender desse brasileiro morar num país amparado por convenção ou reciprocidade, ele vai se submeter ao regramento do artigo 1. Ou se ele morar num país não amparado por convenção nem por reciprocidade, ele vai ter que se submeter ao 2 aí. Perceba isso. Ó. Vamos ler para a gente entender isso. Ao cidadão brasileiro habilitado no exterior serão aplicadas as regras estabelecidas nos artigos 1 ou 2, respectivamente, foi o que eu disse, comprovando que mantinha residência normal naquele país por um período não inferior a 6 meses, quando do momento da expedição da habilitação. Então ele tem que comprovar esse período aqui, ó, tá certo? Um período não inferior a 6 meses de residência nos países de origem. Agora veja o parágrafo único, que foi justamente o acréscimo que eu citei logo no início, promovido por essa resolução 671 de 2017. Aqui ele vai dizer o seguinte, para comprovar esse período de 6 meses, né, em se tratando de países, habilitações, né, oriundas de países fronteiriços, aí ele coloca entre parênteses aqui todos os países que faz fronteira com o Brasil aqui na América do Sul, certo? Uruguai, Paraguai, Argentina, Colômbia, Peru, Bolívia, Venezuela, Guiana Francesa e Suriname. Só tem 2 países na América do Sul que não tocam o território nacional, quais sejam Chile e Equador. Mas os 2 países também estão aqui, ó. Chile e Equador. Então ele poderia ter facilitado a vida da gente, né, e colocado todos os países da América do Sul aqui, certo? Se dará com a apresentação do atestado, declaração ou certidão da autoridade consular do Brasil no respectivo país. Ou seja, é muito simples, né, para comprovar esse período aí de moradia não inferior a 6 meses. Basta uma declaração lá da autoridade consular do Brasil nesses países aí, tá certo? O 4 também é outro tipo de regulamentação. Vocês estão percebendo como a resolução ela fecha tudo, né? Todas as hipóteses? Olha o que diz o 4. O estrangeiro não habilitado agora, com estada regular no Brasil, se ele pretende habilitar-se para conduzir veículo automotor aqui no Brasil, ele tem que satisfazer todas as exigências na legislação, né, previstas na legislação de trânsito brasileira em vigor. Ou seja, ele vai se submeter ao mesmo procedimento que um brasileiro não habilitado. Tá ok? É isso que diz o 4, bastante tranquilo. Pessoal, o artigo 5º, ele já muda agora a lente, né, de análise. O que a gente viu até o 4 era a respeito de habilitação. O 5 ele já vai trabalhar com infração de trânsito, tá certo? Veja o que diz o 5º aqui, ó. Quando o condutor habilitado em país estrangeiro cometer uma infração de trânsito cuja penalidade implique na proibição do direito de dirigir, só tem regramento com relação à proibição, né? Vamos falar do direito de dirigir, certo? Não especifica aqui outras, né, penalidades. Aí o que diz aqui, ó, a autoridade de trânsito competente, certo? A autoridade de trânsito competente tomará as seguintes providências com base no artigo 42 da Convenção sobre Trânsito Viário celebrada em Viena e promulgada pelo Decreto 8.714 de 10 de dezembro de 81. Se vocês tiverem curiosidade para conhecer essa convenção, basta ir no site do Planalto, não vai cair na sua prova, né? Só a título de curiosidade. Lá tem o decreto e todo o texto da Convenção de Viena. Então veja aí, o que essa autoridade de trânsito, né, competente tem que tomar de providência? Primeiro, recolher e reter o documento de habilitação, até que expire o prazo de suspensão do direito de usá-la, ou até que o condutor saia do território nacional, se a saída ocorrer antes de expirar o prazo. O que está dizendo aqui, pessoal? A autoridade de trânsito vai recolher a carteira de habilitação estrangeira desse condutor, né, e vai reter durante o prazo da suspensão. Agora, se o condutor for sair do território nacional antes de expirar o prazo de suspensão, ele vai receber essa carteira de volta para poder ir embora, né? Sair do país. Nesse caso, ele indo com a carteira embora, já tem essa outra providência do 2, ó. Aí o que a autoridade de trânsito competente faz? Ela comunica a autoridade que expediu lá no país, né? Vamos supor que o Paraguai, né, teve a suspensão aqui, a proibição de dirigir no Brasil, saiu antes, pegou sua habilitação paraguaia, foi para lá. A autoridade de trânsito brasileira avisa a autoridade de trânsito lá do Paraguai para que esta autoridade, né, notifique esse condutor da decisão tomada aqui no Brasil e ele cumpra essa proibição de dirigir. Tá ok? O 3, olha o que diz o 3. Indicar no documento de habilitação que o mesmo não é válido no território nacional quando se tratar de documento de habilitação com validade internacional, tá certo?
esse documento aqui é a PID, Permissão Internacional para Dirigir. Se você nunca viu a PID é um livrinho, né, que vem lá com vários campos de anotação. E se tratando de PID, a autoridade de trânsito aí, ó, ela vai fazer essa anotação, dizendo que aquele documento não é válido no território nacional. Anota PID, tá? Agora, muito cuidado com o parágrafo único, porque o examinador CESP gosta de exceção, já disse isso a vocês. Olha o que diz aqui, ó. Todas essas providências que a gente viu no inciso 1, 2 e 3 do inciso 5º, que até então é tomada pela autoridade de trânsito competente, se o infrator for um diplomata, um cônsul ou pessoas a eles, né, digamos assim, equiparadas, não vai ser mais a autoridade de trânsito competente que vai tomar essas providências, mas sim o Ministério das Relações Exteriores. Cuidado com isso aqui, viu, pessoal? Isso aqui pode ser que o examinador explore, caso venha trabalhar com essa resolução. Então, acho que ficou claro, né? Diplomata, cônsul e pessoas a eles equiparadas, para tomar as providências aqui de recolhimento de CNH, né? Enfim, comunicação da autoridade do país deles lá, é o Ministério das Relações Exteriores. Pessoas comuns, digamos assim, né? Autoridade de trânsito competente. Pessoal, artigo 6, já chegando no final aqui da resolução, veja o que diz o 6 aí, ó. O condutor com habilitação internacional para dirigir, a PID, expedida no Brasil, que cometer infração de trânsito cuja penalidade implique na suspensão ou cassação, aqui, lá falava só de proibição, né? Aqui, ó, suspensão ou cassação do direito de dirigir, terá o recolhimento e apreensão desta PID, juntamente com a CNH, pelo órgão entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, pelos DETRANS, né? Então, veja, nesse caso, não vai fazer o recolhimento só da permissão, recolhe-se os dois, tanto a permissão quanto a CNH, tá? E o parágrafo único para a sua fiscalia é de extrema importância. Suponhamos que chegue do exterior um brasileiro que dirigia no exterior com a permissão internacional de dirigir, com a PID. Aí ele vem conduzir o Brasil aqui no Brasil, portanto só a PID. E você aborda esse condutor, pede lá o documento de habilitação e ele te apresenta. Olha, tem aqui minha permissão internacional para dirigir. Aí eu lhe pergunto, essa permissão substitui a CNH? É o que diz o parágrafo único, não substitui, pessoal. Para dirigir aqui, brasileiro, né, não pode vir apresentar permissão para você, tem que apresentar a CNH. Veja aí, ó, a carteira internacional expedida pelo órgão entidade executiva de trânsito do Estado ou do DF, pelos DETRANS, são os DETRANS que expedem, né, a PID, não poderá substituir a CNH. Tá certo? Veja como uma resolução pequena, mas cheia, recheada de informação e de informação que você precisa saber como agente de autoridade de trânsito, né? Até para sua fiscalização, quando você estiver já em exercício, e para sua prova agora, que é o teste de fogo que você tem que passar dia 9 de maio. E assim a gente encerra o estudo desta resolução. E eu trouxe aqui, pessoal, só para finalizar, o capítulo 14, que trata da habilitação, os artigos que foram mencionados. Ó. O 147, para conduzir veículos de outra categoria, o condutor deverá realizar exames complementares exigidos para habilitação na categoria pretendida. Tá certo? Para você mudar de categoria, precisa de exame complementar. E 147 é onde traz, né, digamos assim, os exames que você tem que realizar. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito na seguinte ordem: aptidão física e mental é requisito. O escrito, né, sobre legislação de trânsito também. Noções de primeiros socorros, conforme a regulamentação do CONTRAN. De direção veicular realizado na via pública em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se. Depois vocês peguem esse capítulo 14 e façam uma leitura dinâmica lá, porque é um capítulo bastante tranquilo de se entender, né? Mas você tem que revisitar esse capítulo para poder ir, né, com mais conhecimento agregado aí para a sua prova. Pessoal, e assim a gente encerra o nosso estudo da resolução 360. Perceba que quando você abre a resolução, né, para enxergar o que ela vem regulamentando, o estudo fica dinâmico, fica mais fácil e cai aí, né, digamos, os argueiros dos olhos, e a gente começa a enxergar o que de fato ela está regulamentando. Um forte abraço e até a próxima aula aí.